capítulo é o 3. Assim como você está com sua Bíblia aberta, curva a sua fronte e vamos falar mais uma vez com Deus. Amorável, Santo Deus, que habita nos altos céus, te louvamos, bendizemos o teu santo nome neste teu santo dia. E, Senhor, estamos aqui nesse momento, gratos pela tua bondade e misericórdia de podermos estudar a tua palavra. E nesse momento, Senhor, o teu Santo Espírito fale a nós, o nosso coração, e nos ensine as tuas verdades eternas, Pai. Que cale-se um homem e Deus fale através desse instrumento imperfeito que seja, Pai. Segundo a multidão das tuas misericórdias, te peço em nome de Jesus. Amém. O verso que nós vamos ler é o 20. Um verso bem conhecido nosso, né? Está dentro da mensagem, da carta que João escreveu à igreja de Laodiceia, enquanto estava prisioneiro na ilha de Patmos. Mas vamos tentar dar uma visão um pouco diferente daquela que a gente costuma ver com relação aos estudos sobre Laodiceia, né? Não tão diferente, mas uma visão um pouquinho mais sobre outro ângulo. Bem, o verso diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Quem bate? Jesus, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então imagine aí na sua mente a visão: Jesus à porta, batendo, né? E aguardando que você abra a porta. A porta é a sua. É a porta do seu coração, da sua mente. É aquela porta que dá acesso a você. E aí a gente imagina assim: se ele está batendo na porta, ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Está do lado de fora, da porta do nosso coração, solicitando uma entrada, né? E se ele está fora da porta do nosso coração, do lado de fora? Será que é porque somos inconversos ou não nos convertemos ainda, né? Estaria aqui Cristo falando nesse contexto para pessoas não convertidas? Aí esse cara diz: não sou eu, ele está falando comigo, né? Bem, a resposta é não. Não é para pessoas não convertidas que Cristo está falando nesse momento. Mesmo porque no capítulo aqui ele identificou antes disso Laodiceia, né? E aí Laodiceia é um período da igreja de Cristo, é o período profético da igreja de Cristo. Então a igreja é a igreja de Cristo. Ele está falando a seus filhos, a pessoas convertidas, tá? Temos que partir desse entendimento aí. Não está falando a pessoas não convertidas, essas pessoas que pertencem a Cristo, a igreja de Cristo. Então o que ele quer dizer então? Dizer que Cristo está pedindo que a gente possa abrir a porta e permitir que ele entre. Se são para pessoas convertidas. Na verdade, o que Cristo está dizendo aqui, né, nós pensamos o seguinte: ele diz assim: eu fico do lado de fora do que diz respeito às obras de vocês, né? E a gente pode entender isso do ponto de vista que a gente, voltando no texto aí, lá no verso 15, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, né? Ele diz para Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Mas quando ele diz eu conheço as tuas obras, ele não deixa claro se a fonte é ele. Então ele não diz a fonte não é ele conhece as obras, mas a fonte dessas obras não é Cristo. A questão todinha é essa aqui, né? Isso aqui é que é o ponto. Você repousa sobre a sua própria justiça. E isso pode ficar um pouco mais claro se você ler o contexto mais para o final, não é isso? Quando você vê no verso 17, ele dizendo: pois você diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso é no povo, pessoas baseadas na sua própria justiça. E é por isso que Jesus diz: eu conheço as tuas obras não estão fundamentadas em mim. Porque você está fundamentando as suas obras na sua própria justiça. Você está olhando para si mesmo como fonte de justiça. Por isso é que Jesus diz: eu estou aqui buscando a sua atenção. Eu desejo entrar no seu coração e me tornar a fonte das suas obras, né?
Que eu, Jesus, seja a origem da sua justiça, não você mesmo. Porque a vontade de Cristo é operar em nós de dentro para fora, né? Mudando interiormente, não apenas exteriormente. Então, aqui é um chamado para a igreja de Laodiceia para ela não pensar que ela possa conseguir alguma coisa pela sua própria graça. Nem que os seus próprios méritos vai salvá-la. Mas a graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Isso é um alerta para a igreja de Laodiceia. Não esquecer disso. Não olhe para as suas obras. Não fundamente as suas obras na sua justiça. Mas entenda que somente a graça de Cristo é que realmente é a nossa única esperança de salvação. Esse é um alerta para a igreja de Laodiceia, que nós sabemos, simbolicamente, pelas profecias, representa a igreja dos últimos dias. Então nós podemos dizer que esses alertas são para nós também, entendeu? Foram direcionados para o povo que vive nos dias atuais, a igreja de Cristo hoje na terra. Mas para entender plenamente esse significado aí do que Cristo está dizendo para a Laodiceia, nós vamos ter que lembrar a respeito de alguma coisa que Paulo fala lá no livro dele, escrito aos Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Para 1 Coríntios, o capítulo 3. E vamos entender melhor esse alerta de Cristo do que ele diz para a Laodiceia. 1 Coríntios, capítulo 3. O verso é o primeiro mesmo. Paulo escreveu aos Coríntios e diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então aqui nós vimos Paulo fazendo uma divisão, uma separação entre cristãos carnais e cristãos espirituais, né? E esses cristãos carnais ele chama também de crianças em Cristo. E aí vamos observar como é que a gente olha para um bebê, uma criancinha que está começando a caminhar. Como é que ele faz, né? Ele anda de maneira difícil, tropeça, cai várias vezes, porque ele está aprendendo a andar. Então, essa é a simbologia que Paulo usa para os cristãos carnais. São cristãos que são crianças, estão aprendendo a andar no Espírito. E o cristão que está ainda aprendendo a andar no Espírito, ele vai cair algumas vezes, né? Ele vai cair algumas vezes. Enquanto eles estão nesse aprendizado de andar no Espírito. Ora, será que Paulo estava escrevendo para cristãos inconversos, não convertidos? Não é isso. Por quê? A igreja de Corinto, quando Paulo escreveu a ele, já tinha pelo menos 10 anos de fundada. Então, já uma igreja que tinha um certo tempo. Então, irmãos que já faziam parte da igreja, eram irmãos verdadeiramente conversos, mas ainda eram crianças em Cristo. Ainda estavam imaturos espiritualmente. Não estavam crescendo em Cristo. Não estavam andando no Espírito. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque no verso 3, Paulo deixa bem clara essa situação de Corinto. Quando ele diz: porquanto havendo entre vós o quê? Ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, quando eu, enquanto cristão, demonstro um comportamento ou as minhas características são características que não são cristãs, que são mundanas, como essas que Paulo relatou aqui, aí eu sou um cristão carnal. Mesmo que eu me sinta já convertido, tenha sido batizado, seja participante da igreja, tenha até cargo na igreja, mas ainda não estou crescendo espiritualmente, ou ainda não cresci até me tornar um cristão espiritual. Vocês entendem? Então aqui Paulo faz um alerta com relação à conduta, porque esse tipo de coisa que Corinto estava praticando dentro da igreja, preste atenção, isso não é lá fora, não se fala de pessoas do mundo, está falando de pessoas cristãs, convertidas, a igreja de Cristo na terra. Mas o comportamento delas não era uma conduta cristã, não estavam se
tido como cristãos verdadeiramente, mas sim comportamentos mundanos. E o propósito que Deus tem é que haja unidade no corpo da igreja, entre os seus filhos. E lá em Conselhos para a Igreja, na página 42, a irmã White nos diz o seguinte: a união com Cristo e dos crentes entre si é a única segurança nesses últimos dias. Olha só, ela diz que é a única segurança, união com Cristo e entre os irmãos. Então, é exatamente este era o problema da igreja de Corinto, né? Mas será que Paulo estava afirmando para eles que se eles eram carnais, cristãos carnais, eles estavam perdidos, não tinham salvação? Será que é isso que ele estava dizendo, que eles não tinham esperança? Não era isso que ele estava falando. Sabe por quê? Quando a gente vê no próprio texto mais adiante, no verso 16, o que Paulo afirma aqui? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se eles eram santuário de Deus, eles eram convertidos. Paulo está falando a irmãos convertidos, certo? Então, que tinham experimentado o novo nascimento, embora não estivessem refletindo isso no seu estilo de vida naquele momento. Esse é o quadro do cristão carnal, ou dos cristãos carnais. São cristãos convertidos, batizados, frequentam a igreja e tudo, mas ainda tem um estilo de vida muito parecido com o estilo de vida do mundo, né? Seu comportamento ainda lembra muitas pessoas comuns, em vez de refletir o Espírito que habita neles. Então ele precisa estar atento para isso. A diferença é que, por outro lado, os cristãos espirituais, eles são convertidos também, né, lógico, mas eles também andam no Espírito. A diferença é essa. Não são apenas convertidos, mas também andam no Espírito. E você vê aqui que a diferença que distingue um do outro não é o fator conversão. Não é o fato de ser convertido ou não, né? Porque a pessoa pode ser convertida e ser um cristão carnal, certo? E não um cristão espiritual. E a gente vê isso também, outro ponto da Bíblia, quando a gente lembra da parábola das 10 virgens. Vocês lembram? Na parábola das 10 virgens eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Não é isso? Então, daquelas ali, 5, todas elas estavam aguardando o noivo. Todas elas. Todas elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Mas as 5 nécias não tinham azeite suficiente. Então, dentro do povo de Deus, vai ter sempre aqueles que vão estar mais preparados e aqueles que ainda precisam despertar para a necessidade de se prepararem, né? Então, não é só o fato de estar convertido ou fazer parte da igreja que vai determinar se uma pessoa é espiritual ou não é espiritual, certo? Então, os cristãos carnais, eles são ainda dominados pelo eu. Então, é a minha vontade, é o que eu gosto, é o que eu penso, é o que eu quero, é como eu desejo, certo? O eu é quem domina. E isso traz como consequência um grave problema para os cristãos carnais. Eles têm um testemunho muito fraco. Esse é o problema. Eles estão representando mal a Cristo. E aí o que acontece? Outras pessoas de fora que olham para a pessoa dizem: não, se isso aí é ser cristão, não tenho muita vontade de ser cristão, não. Não me agrada o cristianismo, não. Esse é o problema, porque dá um mau exemplo do que é ser verdadeiramente cristãos. Porque na sua conduta ele pouco difere daquelas outras pessoas que não são convertidas. E ainda isso, para ficar mais complicado, os cristãos carnais, eles se colocam numa situação muito perigosa. Por quê? Porque são aquelas pessoas que não andam no Espírito, que não são, que ainda têm práticas, gostos e costumes do mundo, são pessoas muito mais fáceis de ser levadas pelo engano. São pessoas mais abertas para a influência negativa do
retirar delas a graça que elas alcançaram. E isso é extremamente perigoso. É difícil a gente saber se os cristãos carnais são ou não convertidos. Mas isso a gente não julga. A gente deixa na mão daquele que pode julgar tudo, né? O juiz de todas as coisas, que é o nosso Deus. Mas para aqueles que, numa reflexão profunda, e eu quero que a gente saia daqui nesta manhã com esse entendimento na nossa mente: Senhor, sou um cristão carnal ainda ou já sou um cristão espiritual? É isso que você vai fazer hoje, uma autoavaliação. Porque o importante é que, uma vez você refletindo sobre isso e você sabendo que ainda é um cristão carnal, você não desanime. Irmão, o convite é que você não desanime, né? Não desanime, não tenha medo de que você não tem um Salvador e de que Ele não tenha misericórdia para com você. Nós desonramos a Deus quando nós não cremos que Ele é capaz de nos salvar, sabia disso? Quando a gente fica olhando para a nossa situação e acha que Deus não pode, não consegue nos salvar, nós estamos dessa forma desonrando o seu nome, né? Então, quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nos apoiamos nos méritos de Cristo e apenas nos méritos dele como nosso Salvador, Ele pode perdoar os nossos pecados, nós receberemos todo o auxílio que nós podemos desejar. Então, ser ou se entender hoje um cristão carnal não é definitivo. Esse é o momento, essa é a hora de você escolher andar no Espírito, para que você possa crescer espiritualmente a cada dia, para se tornar um cristão maduro, um cristão pronto para ir para o céu. Aqueles que estão se sentindo ainda fracos e desanimados podem se tornar fortes, viu? E Deus ainda fazer um trabalho nobre para Cristo. Então sempre há esperança no perdão de Deus. Então, o mais importante não é nós só reconhecermos a nossa atual condição, mas nós fazermos algo com relação a essa condição. Eu sou, Senhor, um cristão maduro, um cristão espiritual. Glória a Deus por isso. Mas, Senhor, eu ainda sou um cristão carnal. Eu ainda tenho influências do mundo na minha vida que eu preciso ainda vencer. Então, o que vamos fazer com respeito a isso? Não é só eu entender isso, é partir daí para a ação, né? E como nós sabemos que um cristão espiritual, ele anda no Espírito, eu tenho que tomar na minha vida a firme decisão, a partir de hoje, de andar no Espírito, para que eu possa crescer espiritualmente. E como é que eu ando no Espírito? Né? Às vezes a gente pensando, né? Como é que eu ando no Espírito? Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, como é que eu faço? Mas na verdade, digamos assim, a fórmula, ela não é nova, ela é antiga, é sempre a mesma. Para você andar no Espírito, você precisa, primeiro de tudo, se entregar completamente à vontade de Deus. Porque quem faz você andar no Espírito não é você. Não é por sua vontade, não é por sua força, não é por sua determinação que você vai conseguir alcançar isso. A gente sabe que tanto querer como efetuar é de quem? De Cristo. É Ele que efetua em nós. Então você tem que se entregar para que o Espírito Santo possa atuar. Como? Você conhece a história do... Vou contar uma história aqui, vocês vão entender mais ou menos isso. Tinha um certo homem que ele tinha 2 cachorros. Provavelmente algumas pessoas aqui já conhecem até essa história, mas ela serve bem para ilustrar a nossa situação agora. Ele tinha 2 cachorros, um bom e um mau. E ele, todo mês, ele realizava uma luta, uma briga entre os cães. E ele sempre dizia que ia ganhar aquela luta e ele sempre acertava. Toda vez que os cachorros lutavam, ele acertava. Aí um jovem, muito curioso, chegou para ele: mas senhor, como é que o senhor sabe quem vai ganhar toda vez que o senhor acerta? Isso é muito simples, meu jovem. Uma semana antes, eu alimento aquele que eu quero que ganhe, eu alimento bem, e aquele que eu não quero que ganhe, eu tiro a comida dele, eu deixo ele sem alimentação. E aí eu sei quem é que vai ganhar no final. Assim é a nossa natureza, carnal e espiritual.
aquela que nós mais alimentamos, com certeza é aquela que vai vencer. Então, como alimentamos essa nossa natureza? Nós alimentamos com coisas boas, com coisas do céu, com pensamentos elevados, né? Nós oramos, nós estudamos a palavra, nós pesquisamos o conhecimento da palavra a cada dia, lemos o livro de profecia, nós damos a lição da escola sabatina, né? Nós assistimos e ouvimos os cultos que podem sim trazer mensagens, porque vem de Deus para nós. Nós fazemos isso, nós gastamos tempo, investimos tempo em buscar saber a vontade de Deus para a nossa vida, ou estamos alimentando a natureza carnal, vendo, ouvindo, participando, gastando tempo com outras coisas que não vão nos alimentar espiritualmente. É simples de saber, né? Qual das duas você alimentar mais, aquela ele terá domínio e soberania sobre a outra. Então, se eu quero me tornar um cristão espiritual e deixar de ser um cristão carnal, eu tenho que me alimentar das coisas espirituais. Nós vimos também que os cristãos espirituais, eles demonstram uma vida diferente daquela que se observa nas pessoas do mundo. Então, eles vão ser notados pela sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de andar, sua forma de vestir, sua forma de se relacionar, certo? E aí a gente vê onde é que eu revelo mais claramente se eu sou um cristão espiritual ou carnal. Dentro do lar, dentro de casa. Como eu me comporto nos relacionamentos em casa, com o filho, com a mãe, com o pai, com o esposo, com a esposa, né? Com os demais que vivem na casa. É aí que eu vou revelar mais claramente se eu sou um cristão espiritual ou sou um cristão carnal. Porque a partir do momento que o cristão espiritual ele anda no espírito, o que acontece? As sobras do espírito vão se revelando na vida dele. E isso é maravilhoso. E ainda disso, esses cristãos espirituais, ele tem como resultado, só que a gente viu que o resultado, a consequência do outro, do cristão carnal, é que ele dá mau testemunho de Cristo, que ele testemunha mal, ele é fraco. O testemunho, o resultado, a consequência do cristão que é espiritual, são basicamente dois, né? A gente vai resumir. O primeiro, eles subjugam a carne através do espírito, tá? E aí a gente vai ver lá no Gálatas 5,16 como isso acontece. Então, o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. E aqui Paulo faz exatamente essa comparação entre, né, o que é da carne e aquilo que é do espírito. E ele fala: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou fareis a vontade da carne. Nesse caso que anda no espírito, vai fazer a vontade do espírito. E através do espírito que está nele, ele vai conseguir subjugar, ou seja, vai conseguir abrir mão daquelas coisas, daquelas preferências que a carne tem. E também o caminho para a conquista da carne não é a força, não é a força de vontade, não é o poder humano, mas é sim o andar no espírito, que a gente acabou de falar, né? Esse é o único caminho. Assim, uma das evidências da espiritualidade do cristão é que eles conseguem, o cristão espiritual, né? Ele consegue subjugar a carne através do poder do espírito que habita nele. É um cristão que está revestido de Cristo. E isso se revela, lógico, nas nossas ações, na nossa forma de viver a vida, né? É quando você vê uma pessoa ansioso ou estressado numa fila, é quando você anda no trânsito que acontece alguma coisa, é quando uma pessoa lhe diz alguma palavra que é muito ofensiva, como você responde a isso? Todos esses momentos diários da nossa vida que parecem passar imperceptíveis, ou às vezes sem muita importância, são pequenos momentos em
que o Espírito que habita no cristão, habita em nós, vai se revelar. Na forma como nós vamos corresponder a essa situação. É aquela coisa, nós estamos no mundo, um mundo de pecado. Nós não somos imunes às situações que o mundo apresenta. Nós convivemos com todas as pessoas de todos os tipos. Nós não vivemos separados numa redoma. Então, o que acontece? A gente vai ter vários momentos que a gente vai ter que decidir em nós como nós vamos nos comportar diante das coisas. Nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos ser muitas vezes oprimidos, vamos ser injustiçados, né? Nós vamos ser desrespeitados. Então, nessas situações, o mais importante não é o que acontece conosco, mas é como eu me comporto enquanto cristão, seguidor de Cristo Jesus, como é que eu vou me comportar nessas situações. E aí é que eu me revelo quanto eu ando no Espírito ou quanto o Espírito habita em mim. E o segundo ponto é que esse cristão espiritual, ele reflete a justiça de Cristo. Tá? Lembrando, lá na Laodiceia tinha a justiça própria. Aqui o cristão maduro espiritual, ele reflete a justiça que vem de Cristo, não a sua própria. Não sou eu que sou, não sou eu que sei, não sou eu que posso. Tudo é Cristo em mim, ou Cristo através de mim. Essa é a segunda evidência daqueles que refletem, daqueles que são cristãos espirituais e que refletem a justiça de Cristo. Exatamente o que acontece quando a pessoa anda no Espírito. Não é isso que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao 23? Aí mais um pouquinho à frente, verso 22 e 23, que fala a respeito do fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Leia aí comigo. Mansidão, Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha coisas lindas. Contra essas coisas não há lei. Não há nada contra isso. Não existe nada contra o amor. Não existe. Não existe nada contra a bondade. Não existe. Então esse fruto do Espírito nós só produzimos enquanto o Espírito está, quando nós estamos andando no Espírito, o Espírito está habitando em nós. Então aquele que está andando no Espírito, ele compreende que a justiça de Cristo nos é comunicada. E isso só acontece quando nós perdemos a total confiança em nós, na carne, no eu. Quando nós abrimos mão totalmente dessa nossa confiança própria e depositamos nossa confiança em Cristo, na justiça dele, então é que a gente pode compreender isso e então dizer com toda sinceridade: não eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo disse, né? E ele diz isso de maneira muito espetacular. A questão é toda essa: estamos dispostos a arrependermos da nossa justiça própria. Muitas vezes a gente fala de arrependimento de pecado, né? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas um dos pecados que a gente às vezes não percebe, ou às vezes é muito sutil, é ter justiça própria. É achar que você pode, você sabe, você é, né? E isso no campo espiritual é terrível. Até que talvez no campo profissional, né? Do entendimento, a pessoa ser um mestre, sou especialista em determinada. Não, isso eu sei, sou especialista, beleza, não tem problema. Mas no campo espiritual, isso é extremamente perigoso, porque isso pode fazer com que nós percamos a nossa salvação, certo? Então é necessário que a gente entenda a nossa necessidade e deseje entregar nossa vida a Cristo, abrir a porta do coração, permitir que Jesus entre, né, no nosso coração, permitir que Ele nos torne cristãos espirituais, porque essa obra é uma obra dele, não é nossa. Que nós andemos no Espírito e que nós permitamos que o fruto do Espírito se desenvolva na nossa vida. Ele age, mas nós permitimos. Nós somos cooperadores de Deus na nossa salvação. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Não fazemos nada para nos garantir a salvação. Não temos essa capacidade. Mas se nós não permitirmos que Deus opere, Jesus entre no nosso coração, opere na nossa vida, que
que o Espírito Santo produza o fruto dele na nossa vida, nós não seremos cooperadores de Deus. Então, essa parte de fazer isso é a nossa parte da nossa salvação. E aí, o restante tudo se completa pela graça e pelo poder de Cristo. Jesus almeja que nós cresçamos espiritualmente. E eu lhe digo, querido, não tem nada a ver, ou não necessariamente a ver, com quantos anos de convertido você tem, quantos anos de igreja você possua, quanto tempo que você conhece a palavra. Não está diretamente ligado a isso. Essa pessoa pode ser um cristão de igreja de 20, 30 anos e ainda não ser um cristão maduro, um cristão espiritual. Então isso tem muito a ver com verdadeiramente a vida, minha vida de relacionamento com Cristo. Se eu tenho uma vida de relacionamento com Cristo, eu posso ter pouco tempo de convertido e eu já ser um cristão maduro. Ou se eu não tiver um bom relacionamento com Cristo, a vida realmente entregue, posso ter vários anos de igreja e, no entanto, ainda ser um cristão carnal, como eram os de Corinto 10 anos depois de convertidos. Ainda não eram crianças, bebês. E Cristo quer que nós cresçamos, que nos tornemos adultos, maduros espiritualmente, porque são esses adultos maduros espirituais que Ele vem buscar quando vier nas nuvens dos céus. E esse tem que ser o nosso desejo também a cada dia, de nos tornarmos esses cristãos maduros. Mas tem a parte da gente fazer, né? Da nossa parte da cooperação. Abrir a porta, deixar Jesus entrar, permitir que Ele faça toda a mudança necessária, permitir que o Espírito Santo modifique a nossa vida e buscar andar dia a dia na sua presença, alimentando a nossa natureza espiritual. Essas são as escolhas, as decisões que nós temos que fazer. E essas escolhas nós temos que fazer hoje, agora. Nós não podemos mais adiar, porque nós não sabemos quanto tempo de espera nós poderemos ainda ter pela frente, né? Então nós precisamos disso, e Jesus deseja isso para nós. E esse é o convite dele para nós. E aqui fica um convite nosso também. E uma pergunta: você deseja ser um cristão carnal ou você deseja ser um cristão espiritual? Quantos desejam nessa manhã se tornar cristãos espirituais maduros? Amém. Então que Cristo nos capacite, que Cristo nos concede, que Cristo possa produzir essa mudança, essa transformação na sua vida, assim como na minha também, porque eu também, pela graça de Cristo e somente pela graça dele, também desejo ser um cristão maduro espiritualmente, para que naquele dia que Jesus voltar, nós possamos estar juntos para continuar esse crescimento, não vai terminar aqui. Continuamos crescendo dia a dia na eternidade, no conhecimento, na graça, no amor, porque até o amor vai crescer com o passar do tempo. Já pensou que é isso? O amor crescendo dia a dia? Então, o nosso amor também vai crescer por Cristo e com certeza de uns para os outros. Então, irmãos, amigos que estão aqui nesta manhã, andem no Espírito, busquem a cada dia andar no Espírito, busquem a cada dia alimentar a natureza espiritual que cada um de nós temos. E busque a cada dia entregar sua vida a Cristo para que Ele opere essa mudança na sua vida, de um cristão carnal para um cristão espiritual, para a honra e glória dele, e para que você seja um bom testemunho de Cristo, para que você bem represente ao Senhor, e assim Ele possa ser louvado, adorado, mediante a vida santificada que você vai revelar para as outras pessoas. Amém? Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã, para cada um de vocês, para cada família que está aqui representada. E eu quero que você cante bem alegre, com entusiasmo, dizendo isso aí: eu não sou mais eu. Que não seja você mesmo, não seja mais você. Vamos ficar de pé e louvar?